Glúten e lactose. Nossa, esse tema já gera aí uma polêmicazinha só da gente interagir sobre ele. Mais precisamente, o que seria, glúten e lactose? Vamos falar de uma forma mais prática: trigo, leite e seus derivados. Então, pessoal, é mito? É verdade? É doideira? O que é isso, doutora Lucimária? O que é essa novidade aí, esse modismo, como muitos dizem, em relação a glúten e lactose com a nossa saúde? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pessoal, então vamos começar. Primeira coisa, eu vou falar sobre o glúten, depois a gente parte para a lactose. Então, o que seria o glúten, O glúten é a junção de duas proteínas que quando se liga, quando se envolve ali com a água ou com o que está presente no trigo, dá liga às nossas massas, deixa aí o pão fofinho, o bolo fofinho. E o que o glúten interfere na nossa saúde? Primeira coisa que eu quero falar. Pessoal, às vezes nós temos uma péssima prática no nosso dia a dia, que é de nós falarmos de coisas que são verdades e ficar falando que isso não existe ou que isso é modinha. Quanto menos nós entendemos de determinado assunto, menos nós temos respaldo para falar sobre ele. Então, quando você não entende muito bem de um assunto, é muito mais fácil talvez você falar que não existe, ou que é moda, ou que é mito, ou que é charlatanismo. Você sabia que os grãos, eles foram incluídos na nossa alimentação há menos de 10 mil anos? E o leite um pouco menos ainda? Então, você acha como que o nosso organismo tem reagido a toda essa exposição? Ah, doutora, mas eu já fiz um teste e eu não tenho alergia ao glúten. Isso é uma das coisas que eu mais recebo aqui no consultório. Mas a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que nós temos 3 fases sobre relação do glúten e a saúde. Primeira delas é a hipersensibilidade. Sou eu presente, doutora Lucimária. Eu tinha uma enxaqueca crônica e eu fui em vários especialistas. Fiz tratamento por anos, a minha faculdade inteira, e nunca tinha conseguido ter resultado. Até que então eu cortei o glúten da minha alimentação e com isso a minha dor de cabeça cessou. Tem alguns pacientes que têm insônia, irritabilidade. São sintomas que às vezes não aparecem imediatamente após o consumo do seu macarrão, do seu pãozinho, mesmo que ele seja integral. Segundo ponto, primeiro a hipersensibilidade. Segundo ponto, intolerância. O que seria intolerância? É aquilo que quando você come aquele macarrãozinho, depois a sua barriguinha faz assim, você fica cheio de gases, fica se sentindo indisposto, ou tem uma dor de cabeça imediata, ou às vezes reações cutâneas, a doença celíaca, e então vem a alergia ao glúten, que é algo muito mais imediato, que pode ter interferências em vários sistemas do seu organismo, reações imediatas, alergias da pele, edema de glote, dificuldade de respirar, enfim. Então, para a gente conseguir estabelecer uma saúde, nós temos que primeiro entender se você tem hipersensibilidade, intolerância ou alergia. Por isso que às vezes o exame que você faz não mostra alergia, porque talvez você está aqui, na hipersensibilidade. Então, doutora, como que eu faço para saber se eu tenho isso? Muito simples e fácil e baratinho. Retire da sua alimentação. Tente ficar 21 dias aí sem se alimentar com coisas que contenham glúten ou com alimentos que sejam contaminados por glúten. Veja o ganho que você vai ter na sua qualidade de vida, na sua saúde. O glúten, ele é um alimento inflamatório e que ele gera alterações no seu intestino. E como o nosso intestino, eu nem gosto de falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu acredito que se a gente tivesse capacidade de estudar muitos anos atrás, antes da gente estabelecer essa importância toda do nosso cérebro, eu acho que o nosso intestino seria o nosso primeiro cérebro, porque ele literalmente manda no seu organismo. E como o glúten, ele passa por um sistema digestivo e depois ele tem interação direta com o seu intestino, o nosso intestino é como se fosse uma peneirinha. E tudo que gera buraquinhos nessa peneirinha aumenta a permeabilidade intestinal e com isso
começa a entrar e sair coisas indevidas. Isso interfere na absorção daquilo que a gente come. Se forma um processo inflamatório ali. E com isso você tem a alteração das bactérias boas. Esse desbalanço entre as bactérias boas e ruins do seu intestino. E com isso você pode ter sintomas e sinais sistêmicos, ou seja, em todo o seu corpo. Então nós temos que nunca mais comer glúten? Falando isso, pessoal, eu estou falando que o máximo que você puder evitar esses alimentos que contêm essa substância seria benéfico para a sua saúde. Talvez você não sinta nada hoje, mas esse processo inflamatório que acontece no seu intestino por aumento da permeabilidade intestinal, ele pode demorar anos a aparecer sintomas. E talvez você tenha um sintoma que você nem consiga associar com isso. E quando você retirar da sua alimentação, você vai conseguir melhorar. Então, não é mito e não é moda. Lactose, leite e seus derivados. Outro alimento aí muito polêmico. Então, a lactose ela foi inserida na nossa alimentação há menos ainda de 10 mil anos. E hoje, pessoal, primeiro ponto, o que a gente se compra aí no supermercado tá longe de ser o leite, né? E nem tudo que tem substâncias boas é que a gente tem que comer à vontade. Como assim? O leite ele tem substâncias boas, como gordura. Então, legal, gordura da saciedade, né, te faz ter energia. Só que o leite também ele é constituído por açúcar. Então, nós temos que entender em que ponto do mesmo jeito do glúten que você tem do leite. Intolerância, aumento da hipersensibilidade, intolerância ou alergia. A alergia, gente, é uma coisa até mais fácil de você diagnosticar e conseguir eliminar da sua alimentação. Muitos têm alergia, ou seja, a lactose, né? Muitos têm alergia mesmo ou intolerância à proteína do leite, a caseína. Então, você consegue ter sintomas no seu organismo imediatos. Tem pessoas que ficam empoladas, dor de barriga, dor de cabeça, aumento das doenças de vias aéreas superiores, otite, amidalite, sinusite. Então, talvez para você retirar esse alimento, seja até mais fácil do que aquela pessoa que só tem uma hipersensibilidade, ou a lactose ou a caseína. São alimentos alergênicos também. Então, doutora, eu nunca mais tenho que tomar leite? Vamos manter o equilíbrio? Prefira, gente, comer também alimentos derivados, como o queijo. Queijo de leite cru. Gente, eu não estou falando daquele queijo processado que se vende no supermercado. Estou falando de queijo feito de leite caseirinho lá, leite cru, que não é fervido, que você não matou as bactérias, onde essas bactérias vão se proliferar. Então você vai ter um alimento muito mais saudável e cheio de gordura, que você vai comer um pedacinho e vai te dar saciedade. Diferente de você comer um queijo branco que tá cheio aí de lactose, ainda cheio de açúcar, que não vai te dar saciedade e vai aumentar esse processo inflamatório no seu organismo. Então, tudo que mexe no nosso intestino tem ações e reações sistêmicas no nosso organismo. Então, pessoal, glúten e lactose não é modismo. Glúten e lactose não é mito, são dois alimentos que não é que nós tenhamos que eliminá-los para o resto das nossas vidas. Dependendo daquilo que você sente, você tem que ter equilíbrio ao se alimentar, mas você viver sem consumi-los diariamente, eu tenho certeza que vai ser uma prática importante para a manutenção da sua saúde. E você, já comeu leite? Já teve essa distensão abdominal? Já teve diarreia? Já tomou leite, né? Comeu não, já tomou leite? Já teve essa distensão abdominal? E o glúten, já teve algum desses sintomas que eu falei com vocês? Me contem a experiência de vocês com isso. Eu sei que tem muitos pacientes meus que vão conseguir interagir com esse vídeo, né? Quero que você deixe seu comentário aí e me conte a sua experiência. E se você eliminou e talvez não sentiu benefício nenhum na sua saúde, é porque talvez ainda você não esteja com um processo a ponto de gerar sintomas. Não quer dizer que esse alimento esteja fazendo bem para você. Vamos preferir a nossa alimentação mais natural possível. Nós só temos a ganhar com isso. Então eu te desafio a 21 dias sem glúten e lactose. Vocês topam? Me contem a experiência de vocês.